Olá, meus caríssimos professores e professoras. Estamos aqui mais uma vez para reforçar essa musculatura de vocês para passar na prova. E detalhe, nós não queremos apenas que você seja aprovado. Nós queremos que você seja super bem aprovado. Por isso que nós oferecemos o melhor para vocês aqui no Tiradentes, trazendo as melhores questões, gabaritando, acertando, comentando cada item, porque ela pode vir figurada, transfigurada, ela pode vir com uma nova roupagem e você diz, essa questão eu só sei desse jeito. Não, você tem que entender que a legislação ela é ampla. Então a gente traz de um jeito, mas a gente vai mostrando os outros formatos que elas podem vir na hora da prova, para que você não sofra nenhuma pegadinha. Então vem com a gente, porque aqui é o melhor curso do Brasil. Vem pra cá! Então vamos lá. Questão 12. Considerando a LDB, artigo 29, quando eu começo a ler, e eu já tenho know-how sobre a LDB, eu já sei que 29 e 30 fala de educação infantil. E qual é o primeiro procedimento que eu tenho que fazer quando eu encontro o artigo 29 e 30? É escrever do ladinho da prova quem são esses alunos da educação infantil. São os alunos da creche e são os alunos da pré-escola. Juntos, o que é que eles formam? A educação infantil. Qual é a idade dos alunos da creche? Qual é a idade dos alunos da creche? Vamos lá. A idade do aluno da creche é de 0 a 3 anos. Ok? Qual a idade do aluno da pré-escola? 4 a 5 anos. Com essa pequena anotação que você já traz na sua memória de longo prazo, a gente já vai para a questão. Então, se eu falo que é correto afirmar que a criança vai até 5 anos de idade. Olha o que eu vejo aqui, 3 anos de idade. Eu tenho aqui até 4 anos de idade, até 5 anos de idade, até 6 anos de idade. Gente, automaticamente a gente vai na eliminação focal, direto. Não é a letra A, não é a letra B e nem a D. Vamos ver? Confere a C. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem qual objetivo? Ela tem o objetivo do desenvolvimento integral da criança até que idade? Até 5 anos de idade. Em seu aspecto físico, psicológico, intelectual, social e complementa qual ação? Da família e da comunidade. Então, resposta item C de certo. Agora, vamos explorar esse tema. Olha lá, o artigo 29 me puxa para o artigo 30. Eles são articulados. Por quê? Porque o artigo 30 ele vai falar da creche e da pré-escola. Qual é o tempo escolar de um aluno da creche? É um tempo integral, onde ele vai ter no mínimo 7 horas dentro de uma escola, dentro de uma instituição, seja ela pública, seja ela particular, tem que ter no mínimo 7 horas para configurar que é um tempo integral. Qual a idade de uma criança na creche? 0 a 3 anos. Professora, qual é a exigência da frequência? 0. Isso quer dizer que a criança não vai ser reprovada, que a criança não vai perder seu ano, a não ser que, durante mais de 30 dias, essa criança não compareça à escola, os pais não deem notícia, e aí vai ficar ociosa aquela vaga, e aí ela vai ter que ser substituída, né? Porque não houve nenhuma informação dos pais para dar uma resposta ou uma satisfação com responsabilidade à creche. Na pré-escola, nós temos o tempo parcial. O que é o tempo parcial? É no mínimo 4 horas, onde nós temos aí alocada a criança de 4 a 5 anos. Professora, a criança da pré-escola, ela tem frequência? Tem, diferente da criança da creche. Qual é a frequência exigida? No mínimo, 60% de frequência. Eu posso dizer que essa é a frequência
diferente de todas as frequências, que normalmente é 75%, né? Já no artigo 31, ele contempla, vamos colocar aqui, no artigo 31, ele contempla que a criança ela poderá e deverá ter no mínimo 60% de frequência, tá? Então, como é que eu tenho agora? Então, vamos complementar aqui com o artigo 31, que são os artigos mais importantes da educação infantil, 29, 30 e 31. Então, o que fala o artigo 31? Primeiro, ele fala sobre avaliação, que avaliar sem objetivo de aprovação, sem objetivo de promoção ou aprovação. Então, a gente avalia para quê? Para acompanhar, para monitorar, para intervir, mas não para aprovar para o fundamental. Até porque ela pode fazer o fundamental sem passar pela educação infantil, tá? Carga horária mínima, 800 horas. E dias, 200 dias letivos. Lembrando que não de excessivo trabalho escolar, ou não de, com exceção às provas, não tem, isso aqui não cabe aqui, isso aí é só para o fundamental. 800 horas, 200 dias de trabalho educacional. Que é diferente do fundamental, que o fundamental é assim, com exceção das avaliações, né? Não, é diferente. Artigo 31, que é mais que ele defende aqui, que é o que nós acabamos de falar, no mínimo 7 horas e no mínimo 4 horas, para tempo integral e para tempo parcial. O controle da frequência, também já falamos, no mínimo 60% essa criança tem que ter de frequência. E o mais importante também do artigo 31 é que a escola vai ter que expedir, elaborar, enviar a documentação que ateste o quê? O desenvolvimento infantil daquela criança em todos os seus aspectos, né, que nós falamos, atestando o desenvolvimento dela, como também os seus processos de aprendizagem através de relatório, porque você sabe que a educação infantil é relatório. Processo de desenvolvimento da aprendizagem. Ok? Ficou claro? Então vamos seguir. 29, item C. Vamos para a questão 13. De acordo com a LDB, artigo 12, gente, ó, tem um conjunto de artigos da LDB. Quando terminar aqui, eu vou colocar na folha em branco para que vocês anotem e mergulhem nesses artigos, que é o artigo 12 da escola, 13, competência do professor, 14, competência do Estado, 12, competência da escola, 13, competência do professor, aí, 13, competência do professor, 14, a gente vai falar de gestão democrática, e 15, os graus de autonomia do PPP. Então, esses artigos são queridos em prova, começando com o 12. Acorda, meu povo, vem pra cá, presta atenção, anota, marca, circula, faz os teus mapas mentais aí, porque a aprovação está aí na tua frente. Vamos lá. De acordo com a LDB, artigo 12, quando eu falo de artigo 12, eu estou falando das competências de uma escola. Respeitadas as normas comuns do seu sistema de ensino, a escola terá a incumbência de elaborar e executar a sua proposta pedagógica. Verdadeiro. Administrar seu pessoal, seus recursos materiais e financeiros. Ok. Também verdadeiro. Assegurar a diminuição do cumprimento dos dias letivos. Diminuição? Claro que não, né, gente? O que é que ele tem que assegurar? Assegurar as estratégias de recuperação dos alunos de menor rendimento. O que é que ele tem que assegurar? As horas-aulas estabelecidas pela prefeitura, pelo Estado, pelo governo, né? Não diminuir.
falso. Então, temos como verdadeiro o item 1, o item 2. 4. Velar pelo cumprimento do trabalho de cada docente. Preste atenção, velar pelo cumprimento do trabalho de cada docente. Essa é uma responsabilidade de quem? Da coordenação. Para ela acompanhar o plano de aula, o plano de ensino, se realmente está coerente o plano, a proposta pedagógica. E aí ela tem que acompanhar, né? Velar por esse plano de trabalho verdadeiro. Até porque o trabalho do coordenador é coordenar os seus professores, as propostas pedagógicas, a questão das teorias, tudo isso faz parte da coordenação pedagógica. 5. Prover meios para a recuperação dos alunos menores. Prover meios de evitar. Gente, essa palavra é só para você escorregar, para que você leia rápido e não veja. Quando a gente está nervosa em uma prova, a gente olha e não enxerga. Então, muitas vezes eu tenho que usar a minha caneta para marcar, para circular, porque aí eu fico com o olhar mais afiado na hora da prova, tá bom? Prover meios de evitar. Claro que não. A gente tem que prover meios para a recuperação dos alunos que têm uma menor nota. 6. Articular-se com as famílias e as comunidades, criando o seu processo de integração da sociedade com a escola. Claro, a escola vai ser o elo entre aquele aluno e a sua família. Então, obviamente, é um papel importante. Então, no momento, a gente tem verdadeiro 1, 2, 4 e 6. Vamos para o 7º. Informar pais e mães sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da sua proposta pedagógica. Quando eu falo isso, eu tenho que chamar a atenção de vocês. Olhe para cá. Vamos ver o que é que ele sinaliza para a gente. 1, 2, 4 e 6. 1, 2, 4 e 6. Vamos colocar com verdadeira. 1, 2, 4 e 6. E ele vem dizendo 3 e 5 são falsas. 1 e 4 são falsas. 6 e 7 são falsas. Tem 7 aí, meu povo. Não. Está 7 aí. Apenas a alternativa 2 é falsa. Gente, é a letra A. A 3 e a 5 são falsas. Olhe para cá. Por que que a 3 e a 5 são falsas aqui? A 7 está aqui, né? Ela está correta. Mas eu quero chamar a atenção pela alteração da lei. Então, verdadeira. Vamos para a aprendizagem agora de movimento de dicas. Então, quando eu falo daquele inciso, eu preciso retificar aqui o que ele fala. Olha o que é que ele diz no seu artigo 12. Informar. Mas, professora, a questão estava errada? A questão colocou um item que estava em obsoleto. Não estava mais sendo usado. E a gente entra para corrigir esse item, mas não corrigir a questão, porque ela já foi publicada, passada desse jeito, e a gente vai só ensinar vocês a atualização que a questão não trouxe no bojo do seu conteúdo. Então, o que é que fala o item 7º? Ele diz que é para informar pai e mãe, conviventes ou não, porque muitas vezes os filhos não moram com os pais, moram com os avós, moram com os vizinhos, moram com o tio, mas não moram com os pais, com seus pais biológicos, né? Conviventes ou não com os seus filhos e, se for o caso, ele diz, os responsáveis legais. Então, o que é que a LDB está me aconselhando? Ele está aconselhando eu informar a todo mundo. Informar o pai, informar a mãe, que esteja convivendo ou não com o seu filho. Informar os responsáveis legais. Informar os avós. Então, todo mundo tem que ser informado. Para quê? Para que pelo menos alguém dessa família tenha a responsabilidade de manter esse aluno na escola. Porque muitas vezes esse aluno ele
Muita gente está cuidando dele e não tem ninguém cuidando na realidade. Mas essas pessoas, elas precisam ser informadas sobre a frequência desse aluno na escola, né? Todo dia o pai, a mãe, o avô, o tio ir lá saber se realmente ele está assistindo a aula. E além da frequência, ele tem que informar o rendimento escolar desse aluno, dessa criança. Até porque para fazer as intervenções corretas e não deixar chegar ao final do ano, o aluno sem saber nem a nota e nem a escola informar os pais, seu rendimento escolar, como também informar a proposta pedagógica. A proposta pedagógica. Ok, só para lembrar que nós já vimos esse artigo e eu estou apenas passando para vocês as ideias que na prova ele cobrou de maneira antiga, ele colocou um texto antigo. A gente considera porque ele não falou da lei atualizada, né? Ele falou da LDB. Então, quais são as leis importantes para a gente pensar? 12, que fala de escola, responsabilidade da escola. 13, a gente tem que saber essa. Aqui é exatamente o coração da prova. O que é que os professores são responsáveis? Qual é a incumbência de cada um? A incumbência dos professores. 14, muito querido em prova, é quando ele fala da gestão democrática. Aí já vamos dar spoiler aqui. Perdão, democrática. Palavra proparoxítona, democrática. Quando eu falo de gestão democrática, a gente já vai criar um esquema aqui sobre essa gestão democrática. Quando a gente se reporta à gestão democrática, no seu artigo 14, é porque ele vai falar dos princípios do sistema de ensino. Então, ele diz que todo gestor, todo sistema de ensino, ele tem que ter princípios. Quais são os 2 princípios? Vamos para o primeiro. Essa é a palavra-chave da gestão, né? Participação de todos os profissionais da educação. Todos os profissionais da educação têm que participar do PPP, Projeto Político Pedagógico, ou que é o projeto da escola. As propostas, né, daquele ensino, aquele seu sistema de ensino, ele tem uma proposta. Então, ela deve vir onde os profissionais devem conhecer essa proposta, até para montar os seus planos de ensino e seu plano de aula. Junto com essa proposta democrática, quem mais tem que participar? A participação importantíssima da comunidade escolar e local. Aí entra comunidade escolar, pais, alunos, conselhos escolares, conselhos de classe, conselhos escolares, toda a comunidade dos funcionários da escola, merendeira, vigia, agente administrativo, guarda, auxiliar, todos eles entram na formação de uma gestão democrática, na elaboração do seu PPP. Tudo bem? Artigo 15 é contemplando quais são as 3 autonomias do PPP. Autonomia administrativa, autonomia pedagógica e autonomia financeira. Ok? Então, a gente já formatou muito bem esse item e agora a gente volta para a questão 14. Vamos lá. Bem, conforme a LDB, Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, artigo 19, ele fala sobre as instituições de ensino e que essas instituições elas têm 2 níveis. Quais são as categorias administrativas? Gente, particulares e confessionais que têm um teor religioso? Não. Públicas e privadas? Sim, são as 2 categorias. Dentro do nosso sistema, nós temos escolas públicas, escolas particulares. Confessionais e governamentais não, privadas e não governamentais. Então, no artigo 19,
ele contempla exatamente a questão da escola pública e da escola privada. Aí a gente não tem muito o que se demorar para falar sobre isso. Oba, chegamos no artigo 61, que é fundamental o profissional da educação, vocês que vão fazer uma seleção, vão fazer um concurso, vão fazer uma prova, você entender quem são os profissionais, quem são os profissionais da educação contemplados pela LDB. Lembrando que esses profissionais, eles têm que estar dentro da educação básica, que é exatamente o artigo 61. Vamos lá. A Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, artigo 61, considera profissionais da educação escolar básica, com exceção de trabalhadores da instituição, portadores do diploma técnico ou superior em áreas pedagógicas ou afim. Sim, ele quer a exceção. Trabalhadores em efetivo exercício, tendo sido formados ou não. Gente, a lei fala que eu tenho que ter um nível de formação para fazer um concurso. Até porque vocês sabem que para entrar no setor público, eu preciso ser formada. Para ser professor, eu preciso ser formada, tá bom? Então, a letra B é a resposta, dizendo que eu não preciso ser formado. Olha a letra C, ele diz o seguinte: professores habilitados em nível médio, que era aquele antigo pedagógico normal, lembram? Ainda tem no país o pedagógico? Tem. Pode ensinar com pedagógico? Pode, se o edital da seleção e do concurso falar que pode em nível médio, não tem problema. Ou superior para a docência da educação infantil e nos ensinos fundamental e médio, tá? Bem, D, trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção, orientação à educação, bem como com títulos de mestrado e doutorado. Verdadeiro. Então, resposta que não condiz com o artigo 61 é exatamente o que ele fala de trabalhadores sem formação. Sem formação. E aí, isso é contemplado aonde, gente? No artigo 62. Vamos falar do artigo 62, porque ele vai complementar o 61. Então, vamos lá. O que fala o artigo 62? Gente, ele fala, muito importante, da formação desse professor. Formação de docentes. Formação. O que é que ele considera formação de docentes? Para quê? Para atuar na educação básica. Atuar. Vamos lá. O que é que ele vai precisar? Ele diz assim na lei, ó. Bem bonitinho. Far-se-á. Lembra que a história de Ênclise e Mesóclise? É isso aqui, né? Lembrei agora. Em nível superior. Próclise, mesóclise. Quando eu tenho esses níveis aí de separação na palavra, né? Em nível superior. Então, ele precisa ter a formação em nível superior ou, ele fala, em curso de licenciatura plena ou formação mínima para o exercício do magistério. Formação mínima para o exercício de quê? Do magistério. Quando eu falo aqui de educação infantil e fundamental nos 5 primeiros anos, que ele pode ter essa formação mínima, qual é? Gente, aquele antigo pedagógico, que já saiu em um edital da prefeitura. Modalidade normal. Modalidade normal. Ok? Então, esse artigo 62
complementa o artigo 61. Voltando para as questões, vamos aí para a 16. A Constituição Federal de 1988, no seu capítulo 3, que vem falando da educação, da cultura e do desporto, ele prescreve no seu artigo 205. Do 205 ao 214, são os artigos que mais caem em prova. Com exceção do 205, olha a diquinha que eu vou deixar essa dica só para o final. Só para vocês ficarem até o final da aula, para não se levantar e não voltar. Fica assistindo a aula até o final. Para quê? Para que você aprenda a focar nos seus objetivos. No final eu digo os artigos da Constituição que mais caem em provas. Vamos lá. É a cerejinha do bolo, vou deixar para o final. A Constituição Brasileira de 1988, no seu capítulo 3, ela prescreve educação, direito de todos, dever do Estado, o Estado aqui é o ente federativo, não posso esquecer, e da família. No seu artigo 208, ele vem, é dever do Estado com a educação, será efetivado mediante a garantia de A, atendimento educacional especializado, onde ele fala aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Olha o que é que ele diz? Atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. Essa parece ser a verdadeira. Vamos ler o resto? B, atendimento educacional aos portadores de deficiência, preferencialmente nas clínicas especializadas? Não. Claro que não. Atendimento regular intensificado aos alunos com necessidades especiais para que os mesmos possam acompanhar de maneira competitiva os alunos regulares. Não. E a D, atendimento educacional para todos os educandos, não fazendo distinção entre os mesmos. Não tem isso na Constituição, artigo 208. O que é que eu tenho no artigo 208? Vamos lá. Ele diz o seguinte, educação básica, vamos colocar aqui, né, que fica melhor da gente fazer as nossas anotações. Vamos fazer um esqueminha aqui dos mapas mentais. Artigo 208. Da onde? Da CF. Qual o material utilizado pelo artigo 208? Vamos lá. O núcleo do artigo 208 é a obrigatoriedade dos 4 aos 17 anos. Obrigatoriedade. Ok. Não posso esquecer que essa educação dos 4 a 17 é obrigada a ser ofertada pelo Estado. Pelo Estado. O que é que ele diz mais? Ele fala sobre os alunos com deficiência. Atendimento educacional especializado a quem? Quem é que destina esse atendimento educacional especializado? Aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Rede regular de ensino, que fala o artigo 208. O que é que ele fala? Que a educação da creche e a pré-escola, creche e pré-escola, é de 0 a 5 anos, que nós já sabemos disso muito bem, obrigado. Vamos mudar a cor, né? Outra coisa importante do artigo 208 é quando ele fala sobre a questão do ensino noturno regular. Ensino noturno regular. Para quem é esse ensino noturno regular? É para os alunos da EJA, Educação de Jovens e Adultos, onde eu vou adequado aos educandos. Não é o aluno que tem que se adequar à escola tem que se adequar ao aluno. Outra coisa importante é que, através da educação básica, ele possa alcançar os níveis mais elevados de ensino
Pesquisa segundo a capacidade de cada um. Ensino, pesquisa, criação artística, segundo a sua capacidade. Capacidade de cada um. Bem, tudo isso contempla no artigo 208. E lembrando que ele fala que esses alunos vão precisar de quem? De PS, programas suplementares, que é material didático, alimentação, assistência à saúde, transporte. Tudo isso é patrocinado pelo nosso FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Dá para ir mais uma questão? Ok. Bem, então ficamos aqui na 16. Meus amados, queridos e profissionais da educação, estamos aqui levando para você o melhor, e eu falei que no final da aula eu iria falar dos artigos, com exceção do 205, os artigos que mais são procurados em questões de prova. Então vamos lá. Tira aí o 205. Do 205 ao 214, os números pares. Então nós temos o 206, que cai na prova, o 208, o 210, o 12 e o 14. Professor, e os ímpares? Raramente cai na prova. Então vamos focar nos pares, ok? E é por isso que a gente está aqui. Falar em par, falar em parceria, falar em Tiradentes, falar de professora Adriana. Então, muito obrigado por vocês assistirem e realizarem essas questões para que você possa fechar a sua prova. E um grande abraço, até a próxima aula. Fui!